Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Samuel Costa, do sexo masculino, com 23 anos, sou branco, tenho cabelos castanhos e olhos castanhos, estou trajando aqui uma camisa branca, uma calça cinza e um óculos de grau. O ambiente da nossa aula é um estúdio de TV e eu vou usar uma televisão interativa para as anotações. Então olha só, pessoal, na aula de hoje a gente vai colocar o tema aqui que é polímeros. A gente tem que conhecer as principais características desses polímeros, saber diferenciar os métodos de obtenção e principalmente saber definir, né, e entender basicamente o que são essas estruturas aí que estão tão presentes no nosso cotidiano. Então, para a gente começar a entender esse tema, pessoal, eu trouxe para vocês aqui a definição de polímeros, tá? Que é muito importante. A palavra polímero, ela deriva aí de duas palavras pré-existentes, tá? Uma que é poli e a outra que é mero. Poli, vocês já devem ter visto aí no mundo científico, até mesmo na nossa língua, que muitas vezes significa muitas, né? E meros significa parte. Então, basicamente, pessoal, um polímero vai ser ali uma substância, um composto que é constituído de muitas partes. Mas como assim, professor? Então, olha só. O polímero, pessoal, ele vai funcionar da seguinte forma. Eu vou ter uma substância que a gente chama de monômero, tá? Que é uma substância sozinha, e se eu junto várias substâncias dessas iguais através de uma ligação covalente, isso daqui é muito importante, a gente vai já reafirmar isso, mas isso aqui é muito importante, através de uma ligação covalente, a gente vai ter então que a gente vai formar uma substância que é constituída por muitas partes dessas pequenas, muitas partes desse monômero, que então vai ser um polímero. Beleza, pessoal? Então aí para vocês anotarem a definição, os polímeros são macromoléculas formadas pela ligação de várias moléculas pequenas chamadas monômero. Pegou essa dica? Agora a gente vai ver o seguinte, ó, essas moléculas que são umas moléculas muito grandes, por isso que elas são determinadas de macromoléculas, elas podem ser obtidas de duas formas, pessoal, isso daqui cai sempre no vestibular, tá? Ela pode ser obtida de forma natural, e aí a gente vai classificar esse polímero como sendo um polímero natural, tá? Então, quem vai ser esses polímeros natural? Aqueles que são produzidos pelos seres vivos. Então, os polímeros que as plantas produzem, os polímeros que os animais produzem. Exemplos aí eu trouxe um exemplo muito marcante para a gente aqui na Amazônia, é o caso da borracha, né, pessoal? Então a gente tem aqui, ó, a extração do látex. Esse látex é um leite da seringueira, né, que depois vai passar por um processo de polimerização para formar a borracha natural, tá bom? Então olha aí outro exemplo, a gente tem os alimentos, né, que são fontes de fibras, proteínas, que são também polímeros, além também do algodão. A outra fonte, pessoal, são os polímeros sintéticos. Toda vez que você ouvir essa palavra na química, sintético significa que foi feito em laboratório. Um químico foi lá e desenvolveu. Exemplo disso, a gente tem aqui, por exemplo, esses objetos que eu estou segurando, um controle remoto, né? E também aqui a canetinha. Ambos são polímeros. A estrutura dos nossos eletrônicos são polímeros, os nossos encanamentos são polímeros, então todos esses são feitos pelos homens, eles são polímeros sintéticos. Então, pessoal, só para eu dar um exemplo para vocês aqui de monômero, a gente tem, por exemplo, ó, o etileno, tá? O etileno que é composto aqui por 2 carbonos. Ele, no caso, pessoal, sozinho aqui vai ser um monômero, tá? Mas ele pode passar por um processo de polimerização em que ele vai se transformar, então, em um polímero. Então, notem, pessoal, o que aconteceu aqui, ó? Essa ligação dupla, na hora de polimerizar, ela foi quebrada para que, então, a gente consiga estabelecer uma nova ligação desse monômero com outro monômero igualzinho a ele. Dessa forma, a gente vai montando, então, um polímero, tá? Esse aqui, pessoal, é o etileno, né? E esse aqui é o polietileno, que são aí um dos polímeros mais básicos que a gente conhece. Beleza? Então, olha só, pessoal, uma outra forma da gente classificar os polímeros são quanto o método de obtenção, tá? Então, algumas reações químicas vão ser feitas para a gente fazer o polímero a partir dos monômeros, e aí, dependendo da forma como é feito, a gente pode classificar, por exemplo, ó, polímero de adição.
Nesse método, pessoal, os polímeros vão sofrer uma adição sucessiva de monômeros. Então, eu vou adicionando ali um por um, né, quimicamente. Um exemplo disso é as proteínas, né, que a gente vai adicionando ali na hora de fazer uma síntese de proteína, um aminoácido vai se adicionando no outro, né, formando aí a proteína. Além disso, a gente também tem outros exemplos clássicos, como o próprio polietileno. Então, olha só, pessoal, além desse, a gente tem também os polímeros de rearranjo, que isso daqui são processos industriais mais avançados e essa técnica ela não é tão difundida e tão utilizada assim. Mas uma que cai bastante aqui nas provas do CIS, né, do vestibular da UEA, são os polímeros de condensação, pessoal. A importância para esse método de obtenção que é o seguinte: no polímero de condensação ele sempre vai acontecer quando a gente tem moléculas que têm uma certa polaridade. Então eu tenho que ter um grupo éster, eu tenho que ter um grupo amido. Então isso sempre vai acontecer, pessoal, também na hora de eu fazer uma policondensação, eu vou juntar um monômero com outro. Como eu estou condensando, eu vou ter que ter uma substância saindo. Então normalmente na hora de fazer uma condensação, uma reação de polímero de condensação, a gente vai ter a eliminação de um grupo água ou de uma outra substância inorgânica, tá? Então, o subproduto da policondensação sempre vai ser uma substância inorgânica, aquela que não é composta de carbonos e hidrogênios que a gente viu aqui na química orgânica, beleza? Então, olha só, pessoal, uma outra forma da gente classificar os polímeros é quanto à estrutura dele. Se esse polímero for formado por um único monômero sendo adicionado, um único monômero formando ali toda a cadeia polimérica, a gente vai ter que esse polímero ele vai ser chamado de homopolímero. Então a gente sabe que esse prefixo homo, né, significa igual. Então ele é constituído, pessoal, ó, de monômeros iguais. Tanto o primeiro quanto o último aqui constituinte do polímero é o mesmo monômero. Então ele vai ser um homopolímero. Agora, eu posso ter, pessoal, os copolímeros. Presta atenção. Nos copolímeros eu vou ter dois monômeros diferentes, tá? O monômero A e o monômero B. Só que esses monômeros, sendo diferentes, eles vão formar um só polímero, sendo ou copolímero em bloco, aí então a gente vai ter primeiro a junção de um polímero e depois eu adiciono outro polímero do outro monômero, mas eles juntos vão formar um só polímero, tá? Ou eu posso ter um copolímero que é alternado. Eu vou alternando o monômero de uma substância com o monômero da outra e a gente vai fazer então a reação de polimerização alternando aí entre esses monômeros, beleza? Então, pessoal, já que tu pegou essa introdução, já que tu pegou essa aula, vamos partir aí, ó, para a nossa última classificação, que é a parte mais importante também, que é o seguinte: a gente pode dividir os polímeros quanto elastômeros termoplásticos, tá? O que são os termoplásticos? São aqueles polímeros, pessoal, que são mais maleáveis. Por exemplo, a garrafa PET do refrigerante, a gente consegue amassar, né, com a própria mão. E não só isso, se a gente aquecer ela, a gente vai ver que cada vez mais ela vai amolecendo, até que vai chegar uma hora que, por exemplo, ela pode sofrer fusão, ela vai começar a derreter, esse polímero vai começar a virar um líquido, tá? Então isso é uma característica dos termoplásticos. Olha como é a estrutura, então, pessoal, desse polímero. A gente tem uma estrutura que na química a gente chama de filiforme, tá? Que são formatos de fios. E aí eles vão ter interação ali intermolecular entre um polímero e outro, é claro, né? Mas esses polímeros eles são mais flexíveis, elásticos e a gente consegue moldar com a ação do calor. Agora, uma outra característica são os elastômeros termorrígidos, né? Que são polímeros tridimensionais. O que significa isso? Que a estrutura dele, pessoal, é 3D. Ela é uma estrutura que a gente chama de estrutura reticulada. Ela é mais difícil, ela é mais complexa. Então, ele é um polímero mais rígido, né? Se eu tentar forçar, por exemplo, essa canetinha, vai chegar um momento que ela vai quebrar. Ela não é maleável, ela é um termo rígido, tá bom? Um exemplo disso também, pessoal, é a bola de bilhar, né? Que é aí um polímero muito rígido e que não vai sofrer fusão. Você pode ali aquecer, ou você pode também tentar jogar no chão, que ele não vai moldar, ele vai apenas se quebrar, né? Porque ele é uma estrutura aí, ó, mais quebradiça e também mais resistente à temperatura.
Beleza, pessoal? Então trouxe aqui uma questão do nosso vestibular da UEA para vocês, recente aí de 2019, que diz o seguinte: a figura ilustra a estrutura molecular do DNA, descrita pela primeira vez em 1953. Tal organização corresponde a um polímero D. Letra A, carboidrato. Letra B, aminoácido. Letra C, nucleotídeo. Letra D, lipídios. Ou letra E, vitaminas. Pessoal, ele está perguntando, tal organização corresponde a um polímero D. Ele quer saber qual a estrutura monomérica desse polímero, que é o nosso DNA. E aqui a gente tem que analisar o seguinte, pessoal. Lembra que eu te falei? Olha só. Um polímero é a junção de vários monômeros através de uma ligação covalente. Então, olha onde está sendo formada essa estrutura. Não é aqui, tá, pessoal? Isso daqui são interações intermoleculares, não é uma ligação covalente. Mas se a gente for ver, a gente tem que essa estrutura aqui se repete diversas vezes aqui através de uma ligação covalente. E se a gente for lembrar, né, da aula de biologia, lembrar qual é essa estrutura básica que forma o DNA, essa estrutura a gente chama de nucleotídeo. O nucleotídeo, né, pessoal, é uma junção ali de um grupo fosfato, uma pentose, né, formando ali, então, junto com uma base nitrogenada, o nosso DNA. Então, já dei a resposta para vocês. A nossa questão é a letra C, tá, pessoal? Trouxe também aqui uma outra estrutura, uma outra questão do CIS, mais recente ainda, de 2023, que diz o seguinte, pessoal: algodão e seda são fibras têxteis utilizadas há milhares de anos. Então ele está trazendo um polímero natural novamente, que nem na questão anterior. Se ele pedisse para tu classificar, tu já saberia que isso daqui não é sintético, não foi feito pelo homem, e sim pelos seres vivos. Então ele fala o seguinte, ó: as estruturas básicas do algodão e da seda estão representadas nas figuras. Então ele mostrou as estruturas básicas, e aqui eu quero chamar a atenção para vocês, pessoal, sempre numa estrutura de polímero, como a gente não vai representar a cadeia muito grande, a gente representa entre chaves e coloca esse N aqui, sendo esse N o número de repetições que esse monômero vai ter para formar a molécula, tá? Então quando tu vê esse N aí, ele vai indicar o número de repetições que esse monômero está se repetindo. Olha que tanto na fibra de algodão quanto na fibra de seda, ele vai estar aí presente, tá? E aí, pessoal, ele fala o seguinte: as fibras que compõem o algodão e a seda são exemplos, respectivamente, de carboidrato e lipídio. Letra B, carboidrato e proteína. Letra C, lipídio e proteína. Letra D, proteína e carboidrato. Ou letra E, proteína e lipídio. Gente, fibra de algodão, a gente está vendo aqui essa estrutura, é um carboidrato, é um sacarídeo. E quando o algodão vai sendo polimerizado, ele vai formar um polissacarídeo. Então, a gente já sabe que essa fibra de algodão é um carboidrato, tá, pessoal? Os sacarídeos também são conhecidos como carboidrato. E a fibra de seda, se a gente for ver, ela tem uma estrutura com um grupo amino e um grupo ácido. Ela é, na verdade, uma junção de monômeros de aminoácidos que vai formar, então, uma proteína. Então, a letra B diz pra gente a nossa resposta. A gente tem carboidrato e proteína como sendo aí as nossas questões corretas, tá bom? Então, pessoal, não vai esquecer, tá, de aprender a diferenciar o que é polímero sintético, o que é polímero natural, os métodos de obtenção e a estrutura, que é isso que o vestibular vai te cobrar, tá bom? Então, olha só, não esquece de pegar todas as anotações, se precisa, volta no vídeo e anota tudo de novo, tá, pessoal? Que isso daí vai te ajudar bastante. Siga o Preveste em todas as redes sociais.